Olá pessoal, bem-vindos ao Química Real. É um canal que eu criei para colocar videoaulas sobre os diversos conteúdos da química que são abordados no ensino médio. Eu estava conversando com o pessoal do grupo do Facebook do Químico Estudante, perguntando para eles quais eram as maiores dificuldades que eles tinham na química do ensino médio. Muitos falaram que tem a maior dificuldade em estequiometria. Então, esse é o assunto que eu vou abordar nessa primeira aula. Estequiometria e química real. Estequiometria. Muitas pessoas, só de ouvir estequiometria, já ficam com medo. Não é fácil de entender. A parte difícil não está em resolver a regra de 3, porque isso é fácil. A parte difícil, que pelo menos eu achava quando estava no ensino médio, era saber o que colocar em cada lugar para fazer a regra de 3. Como relacionar as coisas. Então aqui eu vou focar mais nisso. Eu não vou colocar uma regra de 3 muito difícil de resolver matematicamente. Eu vou focar mais onde que você tem que colocar cada valor embaixo do que para funcionar essa regra de 3 e a estequiometria dar certo. Então, quais são os procedimentos para fazer uma estequiometria certa? Você pegou o exercício sobre estequiometria, você primeiro escreve a reação envolvida no exercício. Mesmo se ela está no enunciado, é legal você escrever ela embaixo, onde você for resolver, porque facilita nos seus cálculos, você não vai se perder. Depois que você escreveu essa reação, você tem que balancear a equação. Às vezes elas já vêm balanceadas, mas é bom você confirmar se está tudo certo mesmo. Porque uma equação não balanceada estraga toda essa estequiometria. Não vai dar certo. Depois que você balanceou essa equação, você tem que estabelecer entre os dados do exercício e a pergunta uma regra de 3. Do que? A partir da proporção dos produtos e reagentes em função de mol, massa molar, volume ou número de moléculas. Não precisa ser desses quatro parâmetros. Você pode escolher só um, ou pode usar dois. 3 vai ter que ser uma regra de 3 composta, que eu acho que nós não vamos ter aqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Combustão de etanol. Você tem aqui a equação balanceada. Já escrevi ela, já balanceei. Que você vai colocar embaixo de cada produto, cada reagente. Você pode relacionar a proporção em mol. Tem 1 mol de etanol, 3 mol de O2, 2 mol de CO2 e 3 mol de água. É só isso, só colocar o coeficiente estequiométrico que está aqui, que você já vai estar colocando, relacionando as proporções em mol. Em massa molar, você coloca que a massa molar de etanol é 46 gramas por mol. Tem 1 mol, então você vai multiplicar por 1. A massa molar do gás oxigênio tem 32 gramas. Você vai multiplicar por 3, porque aqui nessa equação você multiplica por 3, porque tem 3 mol de oxigênio. Aqui o mesmo com CO2, massa molar de CO2 é 44, mas tem 2 mol de CO2, multiplica por 2. Tem 3 águas, então multiplica a massa molar da água, 18, por 3. Você também pode relacionar com moléculas. Você sabe que pelo número de Avogadro, 1 mol de átomos contém 6 vezes 10 a 23 átomos. Então aqui você sabe que o número de moléculas aqui, 6 vezes 10 é 23 moléculas. Aqui como tem 3 mol de O2, 3 vezes 6 vezes 10 é 23. Do mesmo jeito no CO2, 2 mol. 2 vezes 6 vezes 10 é 23. Na água que tem 3 mol, 3 vezes 6 vezes 10 é 23. Fácil. O volume você pode relacionar com produtos e reagentes gasosos. Você não pode colocar o volume num líquido, não
Na verdade, não faz sentido colocar o volume do sólido porque é constante e não vai adiantar muito para a estequiometria. Então, você sabe que, você já deve ter estudado, que quando está na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de átomos ocupa 22,4 litros. Então aqui você multiplica 22,4 pelos coeficientes estequiométricos, esses númerozinhos que estão na frente dos reagentes dos produtos. Quando que está na CNTP? Quando você tem 1 atm de pressão e 0 graus Celsius. Pode não estar em 1 atm de pressão ou 0 graus Celsius. O que você vai fazer? Você vai usar a equação do PVNRT e você vai conseguir achar o que você quer. Mas não pode usar o 22,4 se não estiver em 1 atm e 0 graus Celsius. Então vamos para um exercício. Calcule o número de moléculas de NO formadas juntamente com a água na reação de amônia com 3,60 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio. O que você coloca? Escreve a reação. Escreveu a reação, o que você faz? Você vai balancear a reação. 2 mol de amônia para 2 de O2, 2 de NO, 3 de H2O. Agora você vai escrever o que você vai usar na sua regra de 3. O que é legal você fazer? Que nem eu estava explicando aqui nesse outro slide, você está vendo que todos esses parâmetros iguais, mol, 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 na mesma linha. Não tem coisas diferentes na linha. Em uma linha é só para mol, outra linha é só para massa molar, outra linha é só para moléculas, outra linha é só para volume. Isso daqui vai ajudar a você não errar a sua estequiometria, porque é bem fácil de errar se você colocar, misturar as coisas numa linha. Depois a gente vai ver mais para frente outros casos. Ele deu 3,60 vezes 10 a 21 moléculas. Ele quer saber quantas moléculas de NO são formadas. Você pode colocar na primeira linha o que você deduz do exercício, que 2,5 mol reage formando 2 mol. Você pode multiplicar ele pelo número de Avogadro para dar o número de moléculas que tem. E você pode fazer aqui a regra de 3. Já está formada a sua estequiometria, só fazer a regra de 3. 2,5 vezes 10 a 23, x é igual a 3,60 vezes 10 a 21, vezes 2,6 vezes 10 a 23. Aqui eu só multipliquei o 2 vezes 6 ali. Você passa esse 2,5 para baixo, dividindo, e você já tem que foram formadas 2,88 vezes 10 a 21 moléculas de NO. Já está pronta a sua estequiometria. Não é tão difícil assim. Vamos para outro exercício. No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima a custa de uma faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual. Ali ele deu a massa molar de cada elemento para você calcular. Então, o que você vai colocar na segunda linha? O que ele quer, a quantidade em mols de água e as 138 gramas de etanol que ele deu que vão reagir. Ah, sim, você balanceia a sua equação. E agora você já pode fazer a sua regra de 3. 138 gramas que vão equivaler a 3 mol. Como é que eu passei em gramas para mol? Eu sei que o C2H6O, que é o etanol, tem 46 gramas por mol. Eu calculei usando esses dados que ele forneceu aqui em cima. 1 mol de etanol tem 46 gramas. Quantos mols que vão dar 138? 3 mol. Então aqui eu já vou deixar aqui a mesma linha com o mesmo parâmetro.
Aqui o Y vai sair em mol, que é o que ele está pedindo. Agora a primeira linha. Você relaciona aqui 1 mol de etanol reage e depois os produtos vão resultar em 3 mol de água. Agora é só fazer a regra de 3 simples. Aqui tem uma coisa interessante de você que vai poupar tempo, que você não vai ficar gastando tempo com continhas chatas de dividir. Você está vendo que aqui, ó, 1 mol para 3 mol. Da linha de cima para a linha de baixo, multiplicou por 3. Como isso é uma regra de 3, então tem proporção dos dois lados, você pode multiplicar por 3 aqui do outro lado também, que vai dar certo. Vai resultar 9 mol. Se você achou não entendeu isso, você pode fazer a regra de 3 normal, multiplicando aqui o 1 mol pelo y e 3 mol pelo 3 mol, que vai dar 9 mol de qualquer jeito. Esse modo aqui de você ver da linha de cima para a linha de baixo quanto que multiplicou, facilita bastante na hora de fazer uma estequiometria quando você não tem muito tempo. Então, 9 mol, letra C. Em relação à produção de fosfato de sódio por meio da reação de ácido fosfórico com excesso de hidróxido de sódio, pede-se a quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido ao se utilizarem 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. E ele dá as massas molares. Você escreve aqui a reação. Aqui você vai ter que saber o que é o ácido fosfórico. Você vai ter que essas fórmulas você vai ter que decorar de qualquer jeito. Uma reação de neutralização, ácido base vai dar um sal e água. Agora você vai acertar os coeficientes estequiométricos. Você vai balancear a equação. 1 mol de ácido fosfórico para 3 mols de hidróxido de sódio vão formar 1 mol de fosfato de sódio e 3 mol de água. Agora você já pode fazer sua estequiometria. Ele te deu em gramas de fosfato de sódio produzido ao se utilizarem 2,5 vezes 10 moléculas de ácido fosfórico. O que eu fiz aqui? 1 mol do ácido fosfórico forma 1 mol de fosfato de sódio. Ambos 1 mol. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas para qualquer reagente, qualquer produto. Então, o que você faz? Aqui você achou em moléculas. Você vai passar para gramas, porque o exercício pede em gramas. Então, se você sabe que 1 mol do fosfato de sódio tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quantos mol que tem esse 2,5 vezes 10 a 23 moléculas que você achou? Fazendo essa outra regrinha de 3, você vai achar que é 0,42 mol. Mas não está pronto o exercício, porque ele quer em gramas. Você pode fazer outra regra de 3. 1 mol de fosfato de sódio tem 164 gramas. 0,42 mol tem Z gramas. Você vai achar que forma 68,8 gramas de fosfato de sódio. E está pronto a sua estequiometria. Os clorofluorcarbonos sofrem decomposição nas altas camadas da atmosfera, originando átomos de cloro, os quais atacam moléculas de ozônio, O3, produzindo oxigênio. Supondo que 1 mol de ozônio seja totalmente transformado em moléculas de oxigênio, calcule o número de moléculas produzidas. Então, nesse exercício, ele deu um enunciado sem nenhuma equação. Aqui você vai ter que deduzir que o cloro reage com ozônio, formando íon hipoclorito mais o O2.
Porque você sabe que ele forma o O2. Porque o exercício está falando. O que você vai fazer? Balancear a equação. Um cloro, um ozônio, um hipoclorito, um O2. Super fácil. Você sabe que você tem 1 mol, 6 vezes 10 é 23 moléculas de ozônio. Aqui você vai querer saber quantas moléculas de oxigênio. Então eu já coloco nessa linha e moléculas mesmo para facilitar. Você sabe que 1 mol de ozônio produz 1 mol de gás oxigênio. Então tá fácil. 6 vezes 10 é 23 moléculas de O2, porque vão formar 1 mol de O2. Muito simples, você nem precisou de fazer nenhuma conta. A sacarose é metabolizada pelos animais, sendo uma das principais fontes de energia para a célula. Esse metabolismo ocorre durante a respiração, formando CO2 e H2O como produtos. É a combustão da sacarose que nós realizamos. Balanceie a equação acima e calcule quantos litros de CO2 na CNTP são gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Então você vai balancear essa equação, 1 mol de sacarose para 12 mol de O2, forma 12 mol de CO2 e 12 mol de água. Então, aqui você vai ver que eu coloquei na segunda linha 20 gramas e X, que vai ser, eu quero achar em litros. Mas você vai ver que eu coloquei aqui duas unidades diferentes. E eu disse que não era legal fazer isso. Eu vou mostrar como você pode aqui relacionar duas unidades diferentes na mesma linha, mas sem errar. O que você vai ter que fazer? Nessa coluna, você vai ter que colocar gramas também. Você tem 1 mol da sacarose. Você calcula a massa molar dela, você vai ver que tem 342 gramas, que representa esse 1 mol. E aqui você vai colocar a mesma unidade também nessa coluna, debaixo do CO2. 12 mol de CO2 vezes 22,4, que é o valor que 1 mol ocupa na CNTP. Agora você vai fazer a regra de 3 e você vai ver como vai dar certo aqui com o litro. 3,42, eu coloquei aqui as unidades para depois você ver como vai dar certo. Você já vai ver o que vai acontecer. 3,42 gramas vezes o x, que você quer achar. 12 vezes 22,4, que é o volume de CO2, vezes as 20 gramas. E você pega esse 3,342 e passa aqui para baixo dividindo. E você vai ver que aqui, numa fração, duas coisas iguais em cima e embaixo você corta. Aqui você pode cortar a grama de cima com a grama de baixo. Você relaciona essas unidades do mesmo jeito que se fosse números. Você trata ela como um número normal. Ela não é um número, mas você vai tratar ela como um número cortando as duas. Vai sobrar o quê? Litro, o que você quer na sua resposta. Então você vai achar 15,7 litros de CO2. Tudo bem? 7. Fazendo reagir ácido clorídrico com carbonato de cálcio, foram obtidos 3,1 litros de gás, medidos a 37 graus e a pressão de 0,82 atm. Opa, não é na CNTP. Qual massa de carbonato de cálcio reagiu? Você já viu aqui que não está na CNTP. Ela te deu o R. O que você vai fazer? Você já tem que começar a sentir o cheiro dessa equação, PVNRT. Quando um determinado gás não estiver na CNTP, devemos utilizar a equação do gás ideal para calcular o número de mols que será relacionado no cálculo estequiométrico. PV igual a nRT.
0,82 atm, que você tirou do exercício, vezes 3,1 litros, que também está no exercício, o N que você quer achar, para poder relacionar, o 0,082, que o exercício dá, é a constante universal dos gases, vezes 310 Kelvin. Quando você for usar essa equação, você não pode colocar graus Celsius. Você vai errar. Você tem que colocar em Kelvin. Por quê? Tá vendo aqui nessa constante aqui? Tem várias... A unidade dela é bem estranha. O que você tem que fazer? Na sua equação, você tem que colocar exatamente aqui essas unidades. O ATM, esse ATM vai cortar com esse ATM, esse litro. Opa, esse mouse está muito ruim. Esse litro vai cortar com esse litro. Kelvin vai cortar com Kelvin. Vai sobrar um mol, que é a unidade do N. Então, você colocou certas todas essas unidades dos outros aqui. Você vai calcular, você vai ver que formaram 0,1 mol desse gás. Então, você já pode fazer a estequiometria. Agora, você pode fazer a estequiometria normal. Escreve a reação, faz o balanceamento dela. E aqui, ele quer saber o que? A massa de carbonato de cálcio que reagiu, x gramas, com 0,1 mol desse gás. Aqui é a mesma coisa do outro exercício. Eu vou colocar coisas diferentes na mesma linha, mas eu vou colocar coisas iguais na mesma coluna. Entenderam? Você não pode colocar coisas diferentes em todos os lugares. Ou você coloca tudo igual na mesma linha ou na mesma coluna, para você não se perder e para dar certo a sua estequiometria. Você resolve a regra de 3, 1 mol vezes x igual a 100 gramas vezes 0,1 mol. Aqui, de novo, corta mol com mol. O que sobrou aqui de unidade? Grama. Ele quer saber qual a massa de carbonato de cálcio. Então tá certo, porque esse x vai ser em gramas. Quanto que vai dar? 10 gramas de carbonato de cálcio. Então foram esses os exercícios desta aula. Espero que ajude todos. Até a próxima aula do Química Help.